as gangues que se organizavam nos bairros. Então você tinha uma relação muito interessante, Basílio, Caramba! que a televisão, ela incentivava o olhar das próprias facções ou dos grupos. Eu lembro que você tinha a chamada Bebê a Bordo, Eu lembro. por conta da novela que existia. Isso, Bebê a Bordo. E tinha também uma facção chamada de Vamp. Então Vamp era também uma era novela, uma né? novela. Então eles se espelhavam nessa Vamp sanguinária para dar o tom dentro dos pátios do presídio de Salvador. Então você tinha o pátio 1 e o pátio 2, que era controlada por uma dessas facções de bairro. Desculpe-me. Mas você tá falando de que ano aí? Isso década de 90. Já começou as instalações, já se criou uma organização que a gente chama de facção na década de 90. Porque toda a sociedade ela tem 4 elementos mínimos: liderança, símbolos, regras e sanção. Punição a quem desculpe as regras. Quando você joga esse grupo, essas pessoas, quando elas ficam amotinadas ou dentro de um espaço específico, Aham. elas se organizam. Se você vê os Estados Unidos, como é que eles se organizam? Pelo perfil étnico. Os Os brancos, os latinos, negros e os hispânicos. Na hispânicos. Argentina, pelo perfil delituoso. E no Brasil, você tinha aquela referência do assaltante à mão armada. Quem assistiu Cidade de Deus Aham. percebeu isso com clareza, É. né? Dadinho vira Zé Pequeno, ele vê o tráfico, sequestra o tráfico e começa a organizar o tráfico. Então, o tráfico de drogas é um desdobramento de uma referência que começa com um assalto à mão armada, que era um homem que detinha o poder de vida e morte na comunidade. E nossos presídios, eles já se organizavam a partir dessa referência do ladrão. Quem dá voz é o ladrão. Então, você pode ver na área prisional, ainda há essa referência. Vem cá, ladrão. É. Porque E às vezes o cara não é nem não é ladrão. ladrão. Mas antigamente o ladrão era referência de status. Hoje migrou para o tráfico. Mas essa ideia de chamar de ladrão é por conta de que a maioria, na década de 90, o perfil delituoso era o assalto à mão armada. Esse que tinha um poder de Então vida o e morte. homicídio não era. O O homicídio homicida não era. prestava um serviço dentro do cárcere para ser o guarda-costa, para esconder a faca, ser o chamado bainha para guardar a faca e segurar o flagrante e fazer o serviço que as gangues de bairro estabeleciam. O, o roubo que era importante nessa Era época. importante. O tráfico veio ter esse status já no final do século XX e início do século XXI. Já com outra configuração, pós o Comando Vermelho, as Falanges Vermelhas do Rio de Janeiro, né? O PCC, que vem da época da repressão militar. Então, esse desdobramento do Rio de Janeiro vai chegar na Bahia, a concepção de tráfico, no final do século XX e no início do século XXI. Aí você tem uma reconfiguração da forma de organização. Mas ainda lembrando que não tem cadeia sem organização interna. Pô, engraçado assim, né? Quer dizer, interessante na verdade, né? Porque eu passei algum tempo lá, como eu te falei, mas eu nunca tive essa visão. Eu fui mais pra parte estrutural Ah, da sim, coisa, sim, sabe? sim, sim, Entender por que a cadeira é redonda, por que a cadeira ficou quadrada, sim, entender sim, o panótipo. sim, Entende? Mas eu sim. nunca. Eu não me preocupei em olhar a cadeia sobre esse prisma, É sabe? engraçado, quando você fala sobre arquitetura prisional, aí você vê na Bahia um mosaico de arquitetura diferente. Mosaico. Você chega na PLB, você tem o panóptico, aquele módulo 4, aquele redondão, Coliseu, né? aquele coliseu, que tinha Panótipo. que é essa referência arquitetônica da Idade Média, Isso, exatamente. quando surge a ideia de penitenciária, Exatamente. a De penitência. penitência. Ele está cumprindo uma penitência, né? Porque igreja e Estado, eles comandavam Uma pena, junto. né? Então, um pecado e uma pena, aliás, e um delito tem o mesmo sentido para a igreja e para o poder Sim. estabelecido. Então, você tinha uma torre no meio fiscalizando todo mundo. Que poderia não ter ninguém, Mas ele já adquiriu a mas tinha ideia, a ele sensação de Big pensa que Brother. o Big Brother, ele está sendo observado. Quem fala muito disso é Michel Foucault, você sabe, né? Sim, Ele relata muito bem isso. exatamente, né? É Vigiar e Punir, É, né? sociólogo francês. Ele fala sobre isso, que era as técnicas de você fazer o controle. E o policial penal hoje, ele é nada mais nada menos que a referência
que o Estado tem para controlar os indesejáveis. A cadeia pública, ela muda essa arquitetura, porque ela consegue fazer com que você tenha uma vigilância sem você ter uma relação direta com o Direto, encarcerado. contato. Então, pela via aérea, aqueles que não conhecem a cadeia pública, né? Até Vamos relembrando rapidinho. isso. A pessoa pode ir lá, Pode sim. a pessoa diz assim, pô, eu quero dar uma visita na cadeia. O cara tá em casa fazendo concurso, vai ter concurso da Polícia Penal, eu queria ir lá dar uma olhada. Pode? O legal é ele agendar, solicitar essa visita, e geralmente com uma instituição externa, uma instituição, eu diria, educacional, ou com vocês, que fazem um trabalho belíssimo e Sim. solicita. Eles podem vir até vocês, conversa conosco e a gente faz sim uma visita guiada. Para nós é importante a sociedade entender e compreender o que é a cadeia. Pô, Everaldo, me desculpa eu estar mudando de assunto assim, mas assim, eu acho que todos os jovens, ao sair do ensino médio, eles tinham que ir lá, não precisava ser ver completamente como a gente faz não, mas sentir. Pra ele dizer assim, cadeia é lugar de homem. Sim. Pra ver se eles não mudavam Sim. essa concepção, sabe? Sim. E eu acho isso interessante porque a gente precisa pensar na área educacional alguns elementos educacionais. Eu acho que a educação ambiental é importante, Isso. a educação jurídica, a educação financeira e também a compreensão de segurança pública. Aí você traz uma outra polêmica que eu sempre nós debatemos, que é a visitação para esses nossos reclusos. Por um lado, você não pode deixar que esse recluso perca o contato com seus familiares, mas também é perigoso aquela criança eles ter um contato achando que o caminho da cadeia é um caminho simples. Ele não tem estranhamento para ir na cadeia. Então, se ele começa a adentrar os modos prisionais da tenra infância, ele entende na vida adulta que naturalizou o caminho da cadeia. Então, você tem que pensar de que maneira você garante que esse pai que está preso, ou essa mãe que está presa, não perca o contato com a sua família, porque ele vai sair. Porque ele... Mas também blindar um pouco essa criança dos malefícios que é o ambiente prisional. Ele perdeu a liberdade, né? Ele perdeu a liberdade, ele não perdeu os outros mas direitos, não perdeu né? os seus direitos. É o pacote. Então, e a família não tem nada a ver. Família é elemento central e importantíssimo. Então, nossa obrigação na área prisional é garantir as 6 assistências que a lei de execução penal estabelece. Exatamente. Jurídica, assistência jurídica, religiosa, educacional, social, material e a saúde. Ponto. Ele perdeu o direito de vir temporariamente, mas nós temos uma obrigação que no momento que ele esteja na área prisional, articular esse pacote de atividades com políticas públicas para que ele não saia da cadeia, como eles chamam, cheio de ódio. Ao contrário, É você porque dá ele vai voltar, opção. né? Ele vai voltar. A sociedade precisa entender que a pessoa que tá Nós apenada... pactuamos isso, ele vai voltar. Basílio. Nós pactuamos, não temos nem pena de morte, nem prisão perpétua. Se ele vai retornar,